bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando a tua vida, o teu coração e a tua casa. Nós estamos estudando sobre a ressurreição operada através de outras pessoas. E aqui, nesse segundo vídeo, porque o primeiro gravado eu estava explicando o porquê que os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto. Então, nós vamos continuar. No vídeo anterior, nós falamos sobre Elias, o ministério da restauração, e Eliseu, o ministério de juízo. Então, eu quero ainda que você observe, se você estiver estudando a Sagrada Escritura nesse sentido, que quando Elias sai, até ali, até antes de cair o fogo do céu, lá no holocausto, a Elias era uma bênção, as pessoas eram abençoadas, ele mandou matar os profetas de Baal, exatamente porque era algo, era um desafio, então isso era algo já previsto, E, na verdade, o ministério dele era a restauração. Mas a hora que ele sai então para ungir Eliseu sobre Israel como profeta no lugar dele. Segundo alguns estudos, ele ficou ainda 25 anos. Elias não morreu imediatamente, ele ficou 25 anos treinando Eliseu para assumir aquela posição. Só que o ministério de Elias, a partir dali, Elias não ajudou mais ninguém. Ele só usou o poder para matar, para exercer juízo sobre pessoas desobedientes. Ele fez cair fogo do céu sobre 50 soldados 2 vezes. Quando um rei mandou buscar adivinhos, porque ele estava doente, Elias interceptou a ida dos mensageiros e falou assim: por que vocês estão mandando consultar em outro país se tem profeta aqui em Israel? Pois volta e fala para o homem que mandou vocês buscarem uma previsão que da cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer e pronto. Então, as atitudes de Elias depois da caverna foi de juízo, não mais de restauração. Porque Deus, como eu falei no anterior, diz que a chuva cai, lá em Isaías 55, diz que a chuva cai e a terra não produz o fruto depois que ela embebe a água, então perto está da maldição. Se ela produz só espinhos e abrolhos, perto está da maldição. Então, o executar o juízo é quando Deus não quer mais o arrependimento daquele povo. Foi o caso de Israel naquele tempo. Não quis mais o arrependimento daqueles líderes, daquelas pessoas. Bom, quando Eliseu então exerceu o ministério, era um ministério de juízo. Tem muitos episódios, Eliseu era um homem que ele era um homem que as pessoas, os servos de Deus, os obedientes, eram abençoados, ele operava milagres, mas os desobedientes era rigidamente tratado com rigor por Eliseu. E Eliseu abençoou pessoas de outras nações e exerceu juízo sobre pessoas
da sua própria nação. Bom, então Eliseu morre, como nós lemos no vídeo anterior, e Eliseu é colocado no sepulcro. E aí então, no texto diz que as tropas dos moabitas, né, eles acostumavam a invadir a terra de Israel a cada primavera, para roubar, para saquear, né? Então, quando eles fizeram isso, o homem que estava sendo levado para ser sepultado, né? E eles avistaram uma dessas tropas que estavam vindo e, apavorados, eles jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu. E a Bíblia diz que assim que o corpo do homem que estava morto encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Então, eu quero que você entenda o seguinte, qual é o entendimento que eu tenho quando eu leio essa passagem. Quando Elias, né, foi subir aos céus num carro de fogo, então Elias disse, se você vir eu subir, você vai receber o dom, né, a porção dobrada, ou seja, quando Eliseu fala, eu quero receber a porção dobrada do teu espírito profético, está dizendo assim, eu quero ser o herdeiro principal, porque para Israel, o primogênito, o herdeiro principal, recebia a porção dobrada. Então, Eliseu ficou junto com Elias até o dia dele ser elevado aos céus. E foi num carro de fogo, como diz a Bíblia, e sua capa caiu, Eliseu pegou, e a unção de Elias foi transferida para Eliseu. Deus queria transferir aquela unção para Eliseu. O ministério de Eliseu, embora fosse de juízo, era para juízo dos desobedientes. Mas quem era obediente era abençoado. Essa é a diferença. Mas Deus não se alegra em executar juízo constantemente. Se Deus fosse executar juízo constante, toda a raça humana, nós, eu e você, já teríamos sido consumidos. Então, a unção de Eliseu não era para ser transferida. Então, Eliseu não transferiu a sua unção para ninguém. Elias já transferiu a unção para dar um fim naquela geração desobediente de líderes. Mas o reinado de Acabe, Jezabel, todos foram executados depois por aquelas pessoas que o Senhor mandou ungir, as três pessoas, Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, que era o comandante do exército então, e Eliseu, o profeta no lugar de Elias. Os ossos de Eliseu estavam ali, agora na sepultura, e aquele homem, a unção estava ali, nos ossos, armazenada nos ossos de Eliseu. E quando aquele homem toca nos ossos, aquela unção que era para ser transferida deu vida àquele homem. Não que ele se tornou um profeta do juízo, mas a unção de vida de Deus, ela está nos teus ossos. Eu quero dizer algo mais perturbador para a tua vida ainda. A maldição que as pessoas lançaram, pai, mãe, sobre a sua vida, fica também nos teus ossos. E você precisa se livrar disso, você tem como fazer isso. Porque se você tem o Senhor, se você conhece o Senhor, então você pode ser tirado, né? Essa maldição pode ser tirada, arrancada dos teus ossos, através da oração e de uma transferência, de uma impartição. Que Deus abençoe sua vida, que a unção de vida
esteja sobre você.